Reverendíssimo Diácono Francisco, querido povo de Deus aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, programa Encontro com Deus, Face Neuci Souza, Web Rádio Ativa Comunicações e também pelo YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia. Estamos, irmãos e irmãs, vivendo o mês vocacional. E a igreja, ela nos convida, cada um de nós, a rezar pela família, em especial nesse final de semana, aos nossos queridos pais. E o convite especial desta liturgia é percebermos a presença de Deus nos momentos turbulentos de nossa vida. Deus é sempre aquele que conhece os clamores do nosso povo, as necessidades dos seus filhos e filhas, e Ele é aquele que sempre nos recorre nos momentos certos, é aquele que vai sempre nos socorrer em todas as necessidades. Na primeira leitura que nós ouvimos, temos aqui o chamado do profeta Elias. Elias é aquele que tenta fugir da perseguição atroz que sofria. Ele então corre ao encontro de Deus e se refugia em uma gruta, lá no Monte Horebe. A grandeza de Deus vem manifestada no murmúrio da brisa leve, não no vento, nem nos fenômenos grandiosos, violentos, nem no fogo que tudo devora, mas no sopro leve da brisa. Nas agitações é preciso pedir na nossa vida a Deus o dom da serenidade, sem a qual nós somos capazes de enxergar a presença divina. Pedir a Deus essa serenidade em todos os momentos da nossa vida. E Deus é aquele que sempre vai se manifestando nas pequenas coisas na nossa vida. Já na segunda leitura, Paulo aqui, ele manifesta o seu poder pelo fato de os judeus não terem vivido plenamente a vocação recebida de Deus. Por isso, não acolheram o Messias, Jesus Cristo. O apóstolo, sabendo que a história da igreja, ela está ligada à história de Israel, mostra-se cheio de solidariedade com o seu povo, a ponto de ser separado de Cristo e haver os judeus distante do Senhor. Paulo quer todos unidos a Cristo, mas eles não eram capazes de enxergar esse momento novo de salvação que o Senhor Deus tinha preparado para eles. Mas a fé que move o seu coração permite que ele continue firme no anúncio da palavra de Deus a todos os povos. Já no Evangelho, Mateus, ele vai ressaltar que o caminho do discipulado de Jesus requer coragem para comungar os ideais de Jesus Cristo. Precisamos, na nossa vida, sempre buscar viver aquilo que o Senhor nos propõe. E nesse Evangelho, nós percebemos que
depois que Jesus, ele despediu as multidões, diante da multiplicação dos pães, ele se retirou para um lugar à parte para orar, rezar. Jesus era aquele que sempre tinha esse contato de oração com o seu Pai. E ali ele permaneceu no silêncio da oração e ao mesmo tempo da adoração, porque a oração era o seu alimento. Vai dizer João no capítulo 4, versículo 34, diz: o meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou, diz Jesus. Então, se alimentava espiritualmente da oração. Meu irmão, minha irmã, a oração renova, a oração purifica, liberta, fortifica o homem e a mulher de Deus. O quanto nos falta nos retirarmos para a oração. Quantos momentos de oração nos falta em nossa vida, para que ela tire de nós aquilo que nos enfraquece, aquilo que nos adoece, aquilo que nos adormece e muitas vezes ficamos frios espiritualmente. O combate da renovação humana é a oração. Precisamos rezar sempre a exemplo de Jesus. Temos que trabalhar, cuidar do outro e de nós, mas só vamos cuidar bem do outro e de nós mesmos e darmos o melhor de nós para o mundo se nos abastecermos na força e no poder da oração que ela traz ao nosso coração. É por isso que Jesus sempre, ele se retirava para os lugares onde precisava manter a sua comunhão com Deus. E Jesus, mais uma vez, se retirou nesse lugar à parte, porque o barco da vida dele precisava ir em frente. Jesus precisava evangelizar, precisava anunciar a boa nova, mas para isso precisava da oração. A oração, repito, renova, purifica, liberta, fortifica você, eu, todos nós, para sermos melhores diante de Deus. E nesse evangelho percebemos que a noite chegou. E a noite ameaçava e eles pegaram a barca para ir para o outro lado da margem. Mas os discípulos perceberam algo estranho. As ondas, elas estavam agitadas. Mas diante dessa agitação das ondas, que quase entravam dentro do barco, eles também se agitaram mais do que as ondas, diante do vento contrário que vinha na direção deles. Estamos bem, a alma mansa, eles tranquilo, quando estavam com a alma tranquila, não ficaram apavorados, mas diante do vento contrário, entram em desespero. E assim também, muitos de nós, quando entramos em contrariedades, quando nós entramos em dificuldades, nós começamos a ficar agitados, preocupa-nos, perturba-nos, e toda essa perturbação, muitas vezes, cresce no nosso coração, na nossa vida, agita o nosso interior, tornando até obscura a nossa mente, a nossa visão de vida e de realidade. Quando Jesus, ele sai da oração,
ele vai até na direção dos discípulos. Diante das ondas agitadas, eles até pensam que é um fantasma. Diante da nossa agitação, diante das ondas revoltas, ali nós muitas vezes nós perdemos a direção. E aí os discípulos gritam: é um fantasma que está vindo nesse mar, na direção de cada um de nós, na nossa barca. Eles estavam aí com a vista ofuscada, estavam com a mente ofuscada, com os olhos cegos, porque não viram, não perceberam o detalhe da presença de Jesus. Quantas vezes nós ficamos agitados, nós ficamos aí, muitas vezes, sem saber para onde ir, e muitas vezes nós achamos que Jesus não vem na nossa direção. Assim como os discípulos não reconheceram Jesus, porque a mente dele estava voltada somente para o medo, para a preocupação, não perceberam a presença do Mestre. E assim também, nós muitas vezes, quando só enxergamos o medo, quando só enxergamos a dificuldade na nossa vida, quando só vimos outras coisas que não são de Deus, buscamos outras coisas que não são Deus, os fantasmas também começam a nascer na nossa vida. E diante dos perigos e das dificuldades, nós não enxergamos a graça de Deus do nosso lado. Diante das dificuldades, diante dos momentos da nossa fé, às vezes ofuscada, precisamos ter essa confiança em Jesus. E nesse evangelho de hoje, Jesus quer nos acordar, como ele acordou os discípulos. Jesus disse: coragem, sou eu. Meu irmão, minha irmã, diante da dificuldade, diante do problema, Jesus, ele está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Alguém pode imaginar que pelo fato de Deus caminhar conosco, as coisas não irão se agitar, as coisas negativas não irão acontecer na nossa vida, não vamos ficar doentes, não vamos perder um ente querido, às vezes vamos ficar até no fundo do poço, mas o Senhor Deus está dizendo: coragem, sou eu, tenha confiança. E muitas vezes nós que somos a igreja, que estamos envolvidos, também acontecem as dificuldades, e acontecem muitas dificuldades, mas há uma diferença muito grande, é que Jesus está sempre conosco, e nós não percebemos. Ele está do nosso lado. Se não estamos com Ele, estamos ligados para o medo, para as agitações, até de Jesus nós temos medo. Ele será um fantasma para nós. Por isso que Pedro disse: Senhor, se fores tu, eu vou na tua direção. E Jesus disse: Pedro, vem. Mas a hora em que ele sentiu o vento contrário bater no seu corpo, ele teve o medo. As ondas se agitaram e ali ele começou a afundar. Não podemos ter medo. O Senhor está do nosso lado em todos os momentos. Nas dificuldades da nossa vida também é preciso sempre gritar como Pedro: Senhor, socorre-me, venha ao meu encontro, não deixe me afundar, não deixe que o medo tome conta do meu coração, não deixe que a minha fé fique ofuscada. Quando nós reconhecemos o Senhor, nós vamos sempre ir ao encontro dele. Jesus sempre está disposto a te acolher. Ele sempre está dizendo: na hora da tua dificuldade, na hora do teu problema,
vem, meu irmão, vem, eu quero erguer a tua mão, eu quero te levantar, eu não quero deixar você afundar. Assim como Pedro teve a fé e caminhou sobre as águas, ele seguiu na direção do Cristo. Assim devemos ser nós. Nada poderá nos derrubar, nem os ventos contrários, nem o medo, nem as forças negativas. É preciso confiar. Não perca a tua fé. Perdendo a fé, nós vamos sempre afundar. Estamos afundando por falta de fé, por falta de confiança, por falta de alimentarmos a nossa fé, e por isso somos fracos na fé. O normal não é ser fraco na fé, o normal é robustecer a fé, alimentá-la e pedir para que Jesus nos dê a graça de sempre termos uma fé viva, forte, verdadeira, autêntica na nossa vida pessoal. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos confiança, não tenhamos medo. O Senhor está conosco, mesmo diante dos ventos contrários. Que você tenha sempre essa coragem de ter Jesus como aquele que sempre vai estar de mãos estendidas na tua direção. E hoje, nesse domingo, nós estamos rezando pelas vocações à vida familiar. Nossa prece é por todos vocês, pais, que têm a grande missão de testemunhar aos filhos que Deus lhes concedeu. Os filhos não são propriedade de vocês, mas é Deus que dá a vocês a graça de cuidarem desses filhos, de demonstrar o seu amor para com eles, assim como Deus derrama o seu amor a todos nós. Você, pai, você, mãe, é o canal para distribuir esse amor de Deus na vida dos vossos filhos. Nesse momento, trata-se do Dia dos Pais, uma oportunidade, uma ocasião particular para confirmar o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso cuidado e a nossa dedicação aos nossos pais. Quem eles são? Como defini-los, os nossos pais? Podemos dizer que são aqueles que deixaram profundas marcas de amor, de carinho na família, nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Aqueles que já estão junto de Deus deixaram esta marca. E você que continua nesse mundo, na sua família, que você também possa deixar essas marcas profundas do amor de Deus, do carinho para a tua família, para os teus filhos, netos e bisnetos. Ser pai é educar por amor. Por isso, o verdadeiro pai é aquele que educa sem imposição. Por meio da sua pedagogia, permeada de amor, de carinho, de cuidado, ele vai influenciar diretamente na vida dos filhos, de modo que os seus ensinamentos, suas orientações, os seus gestos jamais serão esquecidos. Pai é aquele que dá a sua vida e deu-a no passado, gerando fisicamente e continua a dá-la no presente, educando, auxiliando, amando, servindo a família, os filhos. E é por isso que os pais sempre serão lembrados, por ser esse canal do amor de Deus, por ser esse esteio na vida das nossas famílias. Que Jesus, o Mestre, caminho, verdade e vida, abençoe esta vocação belíssima na missão que os nossos pais exercem na família.
Que Nossa Senhora de Aparecida, nossa querida mãe, faça crescer, faça prosperar no coração dos jovens o respeito, o carinho, o cuidado e a gratidão pelos nossos pais. A todos vocês, pais, a minha homenagem, a minha gratidão pela vocação que Deus te deu. E que Ele te abençoe grandemente nesta missão, nesta vocação que Deus te deu. Que você seja o herói dos seus filhos, aquele homem de exemplo, de testemunho, que vai deixar a marca profunda na vida e no coração de seus filhos. De alguém que te amou, de alguém que te gerou, de alguém que cuidou, de alguém que educou os seus filhos. Seja sempre o herói da sua família, e que a sua família, com certeza, diante de todo o amor, pai, que você entregar, doar aos seus filhos, você não está perdendo o amor, você está investindo no amor, para que quando você ficar na terceira idade, na melhor idade da vida, esse amor que você investiu na vida dos seus filhos possa ser retribuído com muito carinho, com muita atenção, dedicação a você, pelos filhos e filhas que você criou. Você investe hoje na vida dos seus filhos, para depois, no amanhã, os seus filhos distribuírem esse amor na vida de cada um de vocês que precisam desse cuidado. Assim é a vida de vocês, pais. Vocês, no início da vocação, do chamado a ser pai, vocês entregam todo o amor a seus filhos, e no final da vida, os seus filhos devolvem todo o amor para vocês serem os mais felizes no final desta caminhada, deste mundo, para depois viver o amor plenamente com Deus no céu, que também é Pai e que te abençoa e que deu para você essa vocação. Feliz Dia dos Pais.